que fez uma pergunta: onde que está o Chico agora? Essa é uma pergunta que foi feita. A outra: o que está acontecendo com o Emmanuel, aquele projeto deles? Eu falei um pouquinho dos dois nessa interação do Tá. tempo, aqueles livros de 10 mil anos atrás, 50 anos atrás. Eu devorei aquela coisa toda. Porque teve uma inter-relação entre os dois, né? Eu também li esses livros, e hora um está encarnado, hora outro. E nos livros aparece direitinho É. essa mudança de um e outro, né? A Boa, gente, Dada. a minha visão, aqui eu vou dizer a minha visão e a visão de muitos dos amigos mais próximos do Chico. Qual que é a nossa visão? O Chico era o espírito mais avançado. Ele era o Baba, tá certo? Da história. Por quê? Ela era aquela pessoa que estava à frente da batalha. Eu costumo dizer o seguinte, gente, qual que é a tarefa mais fácil? A tarefa de estar aqui na Terra, em vidas sucessivas, na linha de frente da espiritualização terrestre, ou estar no mundo espiritual? A mais fácil, sem dúvida nenhuma, é estar no mundo espiritual. No mundo terrestre, com todas as dificuldades que estão aqui no nosso cotidiano, no dia a dia, com todas as disputas, os ataques, as incompreensões, as perseguições tão próprias da vida terrestre, né? Então, sem dúvida nenhuma, que eu penso que Chico está sempre na frente. Das nossas pesquisas, que são... Aqui eu vou falar que não é pesquisa só minha, porque é um espectro de pessoas amigas do Chico Xavier, que ao longo dos anos foram colecionando, porque o Chico era um mestre no seguinte sentido: ele nunca dava a verdade para uma pessoa, entende? Ele separava pequenos pedaços da verdade, pequenos, como se fosse um quebra-cabeças, né? Então dava um pedaço de um quebra-cabeça para um, dava para outro. E depois nós nos juntamos, depois da partida dele, e aí a gente foi unindo esses pedaços. E aí foi fazendo sentido muita coisa que ele nos falou, particularmente, mas no todo. Quando a gente colocou no tabuleiro e colocou as peças no tabuleiro, ficou muito claro, por exemplo, que ele foi, numa das suas vidas... aliás, vou lá atrás um pouco. Lá na época... ele teve um contato com Menandra, como chama? Agora me foge o nome, um grande cientista indiano que veio ao Brasil em 1972, e vem duas vezes, 72 e 73, Dr. Barnard, Menandra Barnard, que era pesquisador da Universidade de Nova York no campo da reencarnação, né? Ele fazia pesquisas nesse campo. E quando ele esteve com o Dr. Barnard, que foi na casa do professor Henrique... não é o Henrique Rodrigues, não, foi o professor... bom, ele era o diretor do Instituto de Psicobiofísica do Brasil, Hernani Guimarães Andrade, Dr. Hernani Guimarães Andrade. Foi o Dr. Hernani quem havia trazido o Dr. Barnard, indiano, para o Brasil nessas duas ocasiões, para falar no Instituto de Psicobiofísica e para falar no trabalho de pesquisa dele sobre a reencarnação. E, na primeira vez, ele ficou sabendo da existência de Chico Xavier, mas ele não teve tempo de se encontrar com Chico, e ficou programado, então, um encontro no ano seguinte. E esse encontro aconteceu na casa dele. Ele e a Suzuko, a sua esposa, receberam o Chico e o Dr. Barnard, e meus familiares, inclusive minha tia Nair, e outras pessoas, Nena Galves, com o marido Chico Galves, e outros que faziam a tradução do inglês para o português, mas o Chico até arranhava ali algum inglês também, porque ele aprendeu
nos Estados Unidos na década de 60. Então, em determinado momento, o Chico começa a descrever, por exemplo, para o Dr. Barnard, a cidade de Jaipur, na Índia. E era a cidade natal de Dr. Barnard. E ele fica espantado com os detalhes que o Chico estava dando da cidade dele, e fala com ele: Chico, você já foi a Jaipur? E o Chico disse: não, na carne não. Eu fui em espírito. Então, então o Dr. Barnard fica assim espantado e fala assim: então me conte como foi isso. E aí ele conta que ele foi levado por Emmanuel a uma reunião nos Himalaias, perto de um lago, num mosteiro dos Himalaias, no norte da Índia, e nessa reunião haviam 12 Mahatmas. E que isso aconteceu em 1935. Quer dizer, o Chico estava no início da atividade dele. Então, esses 12 Mahatmas fizeram uma vibração especial para o Chico, para que ele pudesse ter energia suficiente para dar conta da missão dele no Brasil, no campo da mediunidade. Não é? E aí ele ficou sabendo, inclusive, no futuro, que a região do Tibete seria invadida pela China. E eles, então, fizeram, inclusive, uma meditação em favor do Tibete. Mas, quando ele conta isso, o Dr. Barnard se ajoelha diante do Chico e pede licença para beijar-lhe as mãos. E o Chico fica espantado, fala: mas não, o que é isso? Porque o Chico era muito humilde, não é? Não, mas o que é isso? Não pode. O senhor faz favor de levantar? Não, eu faço questão, porque se o senhor esteve presente numa reunião de Mahatmas, eu sou indiano, eu sei que somente pode estar presente numa reunião de Mahatma quem Mahatma é. Não é assim? Então, veja, esse sábio, o Chico é um sábio que nós estamos longe de saber quem ele é de fato, porque ele foi um Mahatma da Índia. Nós sabemos que ele foi Platão, numa das suas encarnações na Grécia, discípulo de Sócrates. E justamente o discípulo que vai mais cuidar da espiritualidade dentro dos ensinos de Sócrates. Nós sabemos que 2 vezes ele foi também faraó no Egito, como Hatshepsut, 1500 anos antes de Cristo, e como também o faraó Shams, na época da rainha Semiramis, da Babilônia, no século IX antes de Cristo. Nós sabemos que lá na Bretanha, na época dos druidas, 100 anos antes do Cristo, ele era o sacerdote Allan Kardec. E na época do Cristo, ele era o seu discípulo amado, João Evangelista. Justamente o discípulo que mais tinha mediunidade. Veja bem. E quem era João Evangelista nos Hebreus? Lá atrás ele tinha sido o profeta Daniel, que é dos profetas do Velho Testamento, é o mais profético, é o mais apocalíptico dos profetas, que ele vai, inclusive, prever com exatidão a data da destruição de Jerusalém. Não é? E depois depois que ele volta, né, depois de Daniel, ele volta como Platão, ele volta como Allan Kardec, ele volta como João Evangelista, ele volta como Santo Antão, um ermita nas areias do deserto. Depois, mais adiante, São Gastão, na época da constituição do primeiro Império Franco, né? Quando o rei Clovis I e a rainha Clotilde unem as Gálias, criando o primeiro Império Franco. Ele era uma personalidade que estava ao lado de Dom Remígio, que era Emmanuel, quem batizou o Clovis I, que era bárbaro, e para se tornar cristão.
E mais adiante nós sabemos que ele foi São Francisco de Assis. Não precisa falar muito, né? Todos nós sabemos a missão que foi dada a Francisco de Assis. Mais adiante, ele, como reformante, como participante da reforma, foi em Praga, Jan Hus, professor universitário, que quebrou as regras da Igreja Católica, não é? No sentido das cobranças de indulgências, que combateu o materialismo da Igreja Católica da época, e acabou sendo julgado e queimado em Constança, que hoje é uma cidade suíça, em 1415. Depois, eu suspeito que nessa época o Emmanuel tivesse sido Jerônimo de Praga, que os dois foram contemporâneos na universidade em Praga, mas não tenho certeza, mas tudo indica que sim. Nós sabemos também que ele foi, no Brasil, o padre Manuel de Paiva, que acompanhou o jesuíta, que era o Emmanuel Manuel da Nóbrega, fundando Rio de Janeiro e São Paulo, quer dizer, as duas maiores cidades brasileiras, fundadas pelos dois. Mais adiante, já de volta à Europa, tudo indica que ele tenha sido o cientista René Descartes, em França, que justamente vai publicar o primeiro manual de ciências contemporâneas do mundo, que é o primeiro tratado científico do modus operandi da ciência, né? Mas era uma alma profundamente religiosa, preocupada com a união da ciência e da religião. E mais para cá, nós vamos vê-lo também como o próprio professor Rivail, Allan Kardec, codificando o Espiritismo e desdobrando a sua tarefa no Brasil no século XX, como Chico Xavier. Então, Bavanam